pandemia, né? Mas o Brasil sempre com um número crescente de transplantes. O Hospital do Rim, foi criado um Hospital do Rim em São Paulo, Dr. Medina, que é um grande nefrologista, professor, já foi reitor lá da Unifesp. Ele ganhou inclusive o título de Cavaleiro da Coroa Britânica, Sir Medina, Medina Pestana, o sobrenome dele, porque ele publicou um trabalho, 500 transplantes em 500 dias. Hoje é o hospital que mais transplanta no mundo, é o Hospital do Rim. Então era um transplante por dia, ou não exatamente nessa ordem, mas em 500 dias eles fizeram 500 transplantes e foi um grande feito, e os números só vinham crescendo. Até que veio a pandemia e caiu drasticamente o número de transplantes, porque primeiro que os hospitais se transformaram as UTIs em Covid, depois o risco, o medo que a gente tinha de transmitir a doença ou de alguém recém-transplantado contrair Covid. Mesmo na USP, onde eles tiveram a estratégia de deixar um hospital de um lado da rua transplantando e o outro não, ainda tiveram vários casos. O professor Medina conseguiu manter os transplantes quando se conseguiu ter o PCR, mas ele conseguiu da seguinte maneira: toda semana ele testava toda a equipe e todos os pacientes. E o paciente tinha alta, ele mandava para casa com máscara N95 e face shield, para os pacientes terem cuidados. Então ele só teve uma mortalidade baixa, porque a mortalidade do paciente transplantado ele é maior do que a população em geral. Logicamente usa imunossupressor, né? No começo se achou que o imunossupressor impedisse a tempestade linfocítica, mas depois se viu, foram dramáticos os casos. A gente acompanhou nossos pacientes na cidade inteira, a gente tinha um registro, e a gente deixou um médico toda tarde, a gente se revezando e acompanhando os pacientes nas UPAs e dando orientação. Foi muito dramática a pandemia, felizmente, né? Nós estamos hoje podendo aqui contar a história, e com a vacina e tudo mais. A efetividade da vacina no transplantado varia só de 20% a 40%, mesmo com a vacina mais efetiva, que é a do mRNA, porque com o imunossupressor ele previne a formação dos anticorpos, né? E como evitar que os órgãos sejam rejeitados, né? Aqueles primeiros problemas dos pioneiros que transplantavam e os pacientes morriam por rejeição. Porque se você fizer uma prova cruzada hoje a gente faz uma prova cruzada, que é para saber se ela for positiva, você não pode transplantar o paciente porque ele tem rejeição imediata, a rejeição celular. E existe a rejeição humoral também. Então, para impedir isso, as drogas imunossupressoras foram desenvolvidas, né? E, na verdade, a gente tem que fazer um balanço entre a toxicidade das drogas e a eficácia, porque, às vezes, o lençol é curto. E, ao mesmo tempo em que a gente quer evitar a rejeição, essas drogas, elas tiram as células de vigilância, as células que são cancerígenas, que o organismo tira por apoptose. Então, quem usa imunossupressor tem um risco mais elevado de desenvolver neoplasia. Então, o nosso objetivo é ter uma sobrevida do paciente maior e tendo menos infecção, menos doença cardiovascular e menos neoplasia, que são as principais causas de morte nos pacientes transplantados. A doença cardiovascular é o que mais mata o paciente renal crônico. E quando ele transplanta, ele já tem aquela cicatriz de dano endotelial. Às vezes, o diabético, você não